Que o apóstolo Paulo vai escrever esta carta, aleluia, porque havia alguma coisa acontecendo ali na igreja da Galácia, não é? Aleluia. A carta de Paulo aos Gálatas, Romanos, se você ler esses dois livros e Hebreus, você vai compreender o evangelho como muita gente não compreende, porque esses livros têm sido negligenciados por muitos, né, na casa do Senhor, aleluia. Mas o evangelho, nós vamos ver aqui mais para frente, no capítulo 1, verso 12, vai dizer que Paulo, ele não aprendeu esse evangelho dos homens, ele aprendeu por revelação de Deus, ou seja, o evangelho que Paulo prega em Gálatas, Romanos, Coríntios, Hebreus, embora Hebreus não diz quem escreveu, mas eu creio que foi Paulo. Esses livros, essas coisas que Paulo aprendeu do evangelho, ele não aprendeu de outra pessoa, ele não aprendeu de Pedro, não aprendeu de João, que já era apóstolo, ele aprendeu de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus veio, andou com os 12 apóstolos, incluindo Judas depois traiu, e se matou. Mas Paulo não andava junto. Jesus, ele estava ainda debaixo de lei. Jesus pregou debaixo da lei, da antiga aliança de Moisés. A graça realmente ela só foi revelada para Paulo lá na frente. Aleluia! E é esta graça que, da onde veio a igreja do Senhor Jesus, dos gentios que somos nós. E muitas pessoas, elas estão tomando o caminho contrário, Em vez de estar na graça, está debaixo da lei. Você já vai entender, eu creio que você vai entender isso daqui a pouco. Aleluia! Porque Paulo disse que a igreja da Galácia, os Gálatas, estavam debaixo da liberdade. Não era para eles se tornarem de novo a serem escravos, espirituais. Porque embora existem muitas igrejas em todo ramo, todo tipo, existem pessoas que estão debaixo do jugo, aleluia, espiritual, do jugo da lei, uma escravidão. Escuta isso nesta noite. Paulo começa dizendo, ele vem dizendo, Paulo, apóstolo, o verso 1 diz, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Ou seja, Paulo, ele era apóstolo, não dos homens, nem feito por homens, mas de Deus. Não foi alguém que falou assim, você a partir de hoje é apóstolo. Porque hoje está assim, Você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. As pessoas querem cargo e título. Mas Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas de Deus. Aleluia. Mas importa, aleluia, não é o seu cargo, mas importa você ser uma pessoa de Deus, do que ser uma pessoa que tem o título, e diz que é alguma coisa quando não é. Aleluia. Paulo vai dizer, ele vai começar a sacar dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas de Deus. Aleluia. E ele vai dizendo, olha, eu estou maravilhado que vocês tão depressa tenham passado do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho. Mas não é outro evangelho, mas alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí ele fala assim, mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, pregue outro evangelho que seja anátema. Aí ele repete de novo no verso seguinte, diz, do capítulo 1, no verso 9. Como já vos dissemos, também agora vos digo, como que ele diz, eu vou repetir. Aleluia. Se alguém anunciar outro evangelho, a qual vocês não recebeste, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Interessante que na Bíblia só vai ter isso de novo em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 22, vai estar escrito assim, Paulo também escreveu, se alguém não ama Cristo, seja anátema, seja maldito. A Bíblia não diz nenhuma maldição no Novo Testamento. No Antigo Testamento está repleto de maldições, porque no Antigo Testamento é assim, se você cumprisse, era um total de cerca de 613 mandamentos. Se você cumprisse 612 e errasse um, você estava debaixo de maldição. Nós vamos ver isso aqui no livro de Gálatas, vai dizer que é maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para fazê-los. Ou seja, no Antigo Testamento, se você errasse, fizesse tudo certinho, no final fizesse uma coisa errada, estava debaixo de maldição. No Novo Testamento não tem maldição, aleluia, pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, você é abençoado e abençoado, aleluia. Mas vai aparecer esta maldição aqui. Não está falando que tem uma maldição contra os pecadores, Não está falando que tem uma maldição contra aquele que está vivendo errado, mas está falando que tem uma maldição contra aqueles que pregarem outro evangelho. Porque quando se prega o evangelho, irmão, está mexendo com almas, aleluia. Está mexendo com pessoas, aleluia. Pessoas poderão se perder eternamente se a palavra for pregada de forma errada, aleluia. Se alguém falar, por exemplo, não, nós temos o evangelho, você pode ir até Jesus, mas você tem que fazer isso, isso, isso. Está errado. Está botando a pessoa a não confiar no sacrifício de Cristo.
Nós vamos ver aqui mais na frente, se você continuar lendo, que se alguém confiar na lei ou nas obras da justiça própria, Cristo morreu em vão. Ou seja, quando a pessoa confia em algo que ela vai fazer e não naquilo que Cristo fez, ela está dizendo para Deus: Deus, me desculpa, Jesus morreu, mas eu preciso fazer alguma coisa aqui. Você não precisa fazer nada, você precisa crer. Quem pode dizer aleluia? Esse é o Evangelho da Graça. A graça, ela diz que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, aleluia. Ele se fez maldição por nós para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez pecado por nós, mesmo sem ter pecado. Está escrito em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conhecia o pecado, que é Cristo, se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Ele carregou tudo aquilo, né, doenças e tudo mais, aleluia, para que você seja curado. É isso que a Bíblia diz, Isaías 53, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Agora, quando nós confiamos em nós mesmos, nós estamos aniquilando a graça de Cristo, e havia essa maldição dupla ali para que pregasse outro evangelho. Aleluia. O que é outro evangelho, irmão? Aleluia. É não pregar a Cristo, a cruz do Calvário. Aleluia. Se alguém, aleluia, coloca outra coisa no lugar da salvação, que é em Cristo, como por exemplo, você vem para cá, mas esse dia aqui é um dia sagrado, aleluia. Como tem igreja que faz isso, como adventista, mas no sábado, aleluia. Isso é tirar, né, a glória de Cristo do seu sacrifício, aleluia. Não, eu sou salvo porque, né, eu faço isso, eu faço aquilo outro mais na obra. Não, você é salvo porque Jesus morreu por você, aleluia. Ninguém é mais salvo do que o outro, porque Jesus morreu por todos nós. Quem pode dizer aleluia? Não há um mais salvo, um melhor do que o outro. A Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, que os judeus são os escolhidos de Deus, eles são a videira verdadeira, e Deus não poupou os ramos verdadeiros, que eram os judeus, porque foram incrédulos. Aí ele vai dizer, Romanos capítulo 11, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade, se permanecer na sua benignidade, porque de outra forma tu também serás cortado. Porque se ele não poupou os ramos naturais, tema que não te poupe a ti também. Ou seja, enquanto você permanecer na fé, você está permanecendo na benignidade de Cristo, aleluia. Enquanto você estiver na incredulidade, aleluia, está permanecendo na severidade de Cristo. Os judeus estão debaixo de severidade porque são incrédulos, mas quando crerem, o Senhor torna a enxertá-los de novo. Quem pode dizer aleluia? Então, isso é a graça de Deus. Basta você crer e ter fé naquilo que Ele fez. Aleluia! Que maravilha! Aí Paulo vai dizer isso, não é, irmãos? Quem está debaixo de maldição, quem pregar outro evangelho, aleluia, está anátema, que ele aprendeu não de homens, aprendeu de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Que se alguém, né, botar outra coisa no lugar de Cristo, daquilo que Cristo fez, né, significa que Cristo morreu em vão, e Cristo não morreu em vão, aleluia, né? Quando você confia totalmente no sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez por você, aleluia, você não coloca nada, aleluia, no lugar daquilo que Jesus fez. Talvez você possa ter colocado sem ter percebido, né? Aleluia. Nós devemos orar sem cessar, a Bíblia diz para orar, mas nós não somos salvos porque oramos ou deixamos de orar, aleluia. Nós devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia manda meditar na palavra dia e noite, mas nós não somos mais salvos por ler mais ou menos a Bíblia, aleluia. Porém, se você não orar nem ler a Bíblia, você vai ser um faminto, aleluia. Você vai ser um raquítico espiritual, né? Assim como uma pessoa que não se alimenta de comida, no Brasil, de feijão e arroz. Se ele não comer comida durante um mês, 3 meses, ele vai morrer de fome, vai ficar seco. Se você não ler a Bíblia, você é um crente seco, aleluia. Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que há em abundância no coração. Se teu coração se encher da palavra, aleluia, você vai falar da palavra, não é isso? Quem que Deus falou através de Moisés para Josué? Olha, varão, o Senhor é contigo, aleluia. Então somente esforça-te, tenha bom ânimo, não, de modo algum, não retires da tua boca a palavra desta lei, antes medita nela dia e noite, e assim o Senhor fará prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, aleluia. Medita na palavra dia e noite, aleluia, medita na palavra. E ele vai dizer mais, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Eu nunca vi, né, alguém ler com a boca,
Nós vemos com nossos olhos, com a nossa mente, é ou não é? Aleluia. Mas ele vai dizer, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, como que ele diz, além de ler e meditar, proclame a palavra. Paulo diz, eu criei, por isso eu também falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Porque quem crê, fala. Aleluia. Quem não crê, cala a boca. Quem crê, fala. Se você crê, abre tua boca e deixa Deus te usar. Aleluia. Você é instrumento na mão do Senhor e para isso se encha da palavra. Não foi isso que Deus disse para Ezequiel no capítulo 10? E disse também para João, não, Ezequiel 2 e 3, e disse para João em Apocalipse 10. João viu e Ezequiel também viu um anjo com um livrinho na mão. E estava nele escrito lamentações, suspiros e ais por dentro e por fora. E o anjo estendeu a mão e falou assim, come o livrinho, aleluia. E na sua boca era doce como mel, mas no seu ventre se fez amargo. E ele comeu o livrinho. Quando ele comeu, o anjo falou, importa que tu profetize novamente a nações, tribos, povos e línguas. Aleluia. Deus quer te usar para profetizar para nações, povos, tribos e línguas. Mas para isso, enche o teu ventre do livrinho. Aleluia. Está aqui o livrinho, a palavra do Senhor. Quem pode dizer aleluia? Então, amados e queridos irmãos, Paulo vai dizer sobre todo esse tipo de coisa, que havia, né, a liberdade do Evangelho verdadeiro de Cristo. Aleluia. E se você continuar aqui no capítulo 3, por exemplo, ele vai dizer, né, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer o Evangelho, que perante os olhos de vocês Jesus já foi apresentado como crucificados. Só quiseram saber isso e recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação de fé. Ali ele continua falando, quando chega no verso 10 vai dizer, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E no verso 12 diz, no 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Aqui está escrito que Jesus já te resgatou da maldição. Aleluia. Por que eu insisto em dizer isso? Sempre eu falo nesse versículo, às vezes aqui, porque nós estamos cercados de pessoas, né, cercados ao nosso redor, no Rio de Janeiro, no Brasil, de igreja que tem essas práticas. Aleluia. Você tem uma maldição hereditária, teu pai tinha isso, tua mãe tinha isso, teu avô tinha isso, tinha aquilo. Eles tinham, mas você não vai ter. Aleluia. Porque o Senhor já nos resgatou da maldição. Aleluia. Você tem que fazer uma campanha para quebrar as maldições. Na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz que Cristo já te resgatou de toda maldição. Aleluia. Não há maldição, não há encantamento contra Israel. Aleluia. Não há feitiço, não há macumbaria. Aleluia. Não há trabalhos, porque o Senhor já nos resgatou da maldição. Esse tipo de trabalho destrói a fé, aniquila aquilo que a Bíblia diz. Aleluia. Se você crer que você precisa fazer a campanha para quebrar uma maldição, significa que a Bíblia é mentira. Aleluia. Significa que o sacrifício de Cristo não foi eficaz. Aleluia. Não é isso, irmãos? A atitude material destrói a fé. Vou te dar um exemplo. Eu estava no culto uma vez e foi um irmão de fora pregar. O irmão pregou sobre o azeite, né, sobre o Espírito Santo. E foi uma benção a pregação do irmão. Tinha muita sabedoria para pregar. Pregou sobre o azeite, né, sobre a unção. Aí a igreja recebeu, foi aquela glória. Aí no final o pastor falou assim, não, agora então já que o irmão pregou sobre o azeite, vem aqui todo mundo que eu vou tornar o azeite na cabeça de todo mundo. Acabou com a fé. Porque o azeite era o símbolo do Espírito Santo, não pode ser substituído por coisas materiais. Aleluia. Assim como seria a mesma coisa que eu botar um castiçal aqui, não sei se você sabe o que é um castiçal, né? aquele coisa, um candelabro que tem 7 partes, né? Onde bota as velas, bota as lâmpadas ali, né? Os judeus usavam isso. Isso tem no Antigo Testamento, é um símbolo da igreja. Seria a mesma coisa que eu pregar sobre a igreja, falar que a igreja são os castiçais que ficam acesos, né? E a luz, ela traz, né, a luz para o mundo. Aleluia. E no final falar, agora você leva o castiçal para casa que você está levando a igreja. Aleluia. Seria a mesma coisa que eu pegar e pregar sobre a Arca da Aliança, explicar o que é o propiciatório, onde o sangue de Jesus fora derramado pela fé, aonde, né, significa também Jesus, que ele é a arca, ele tem a lei, né, ele tem a propiciação, e depois eu falar, agora toca na arca. Destrói a fé, aleluia. Porque a fé, irmãos, não é algo palpável. Se andamos por vistas na fé, a fé é a certeza das coisas que não se veem.
Então muita gente aí está falando, bom, toca agora no manto que você vai ter a cura. Você tem que, como ela falou hoje, tem que tocar pela fé na hora das vestes do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou pela fé. Não é algo material, irmãos. Aleluia. Então não há quebras mais de maldições. Aqui nós não fazemos campanha por causa disso. Aleluia. Cada culto é um culto para adorar e agradecer a Jesus por aquilo que Ele já fez. Você não vai receber nada que não tenha sido feito ainda. Na cruz Ele vai dizer, está consumado. Aleluia. Está consumado. Está dizendo, está feito. Se Ele já fez, você não precisa fazer. Aleluia. E se Ele já fez, está feito. Você não precisa mais fazer nada. Você precisa crer. Aleluia. O que a Bíblia diz sobre Abraão? A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, te farei a grande nação, abençoarei os que te abençoarem, né? E multiplicarei tua semente, tu será uma bênção, né? E depois ele fala, tua mulher vai ter um filho. A Bíblia diz, e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Não diz que Abraão fez nada, apenas creu. Quando você crê, você é declarado justo por Deus. Aleluia. O que é um justo não é aquele que faz coisas corretas. Porque se fosse assim, tem muita gente que faz coisas corretas, mas não é justo nenhum, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um que busca Deus. O que faz um traficante, irmão, um matador, pecador, não é aquilo que ele está fazendo. Ele faz porque é um pecador. O que faz dele um pecador é o fato dele ter nascido neste mundo. Aleluia. Assim como se uma pessoa faz todas as coisas certas, paga as suas contas e não faz dela uma pessoa justa. Aleluia. Porque o que faz ela justa, ela crê em Cristo. E creu Abraão, isso foi imputado como justiça. Quando você crê em Jesus, você é justo. Quem pode dizer aleluia? Quando você crê no sacrifício de Cristo, você é justo. Aleluia. É assim que a Bíblia diz, é assim que o Evangelho verdadeiro é pregado. Aleluia. Então vamos terminar aqui, irmão, para encerrar esse assunto. No verso... Aí uma coisa interessante, amados irmãos, para encerrar aqui. A Bíblia diz que agora, antes que a fé viesse, estávamos debaixo desta lei. Mas agora que a fé veio, ou seja, a fé já chegou. Antes da fé vir, Paulo vai dizer que as pessoas têm que buscar a Deus, ainda que tateando possa encontrar. Ou seja, o que é uma pessoa que anda tateando? Ela anda por sinais, anda por aquilo que está tocando. A fé não veio, mas agora que a fé veio, não estamos mais debaixo desta lei. Muita gente hoje ainda não tem fé, então ela segue os sinais, quando na verdade a Bíblia diz que os sinais têm que nos seguir. Aleluia. Então você não tem que ir atrás do sinal, o sinal que tem que ir atrás de você. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Então essa fé já veio. Aí no verso seguinte ele diz, mas depois que a fé veio, não estamos mais debaixo do aio. O que é um aio, irmãos? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Capítulo 4. Vou falar já o que é o aio. Você deve saber disso. A Bíblia diz no capítulo 4 que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim éramos nós antes que essa fé viesse. Escuta isso. Aleluia. Os romanos, irmão, mais ricos, e os gregos na época de Paulo, eles tinham, os filhos deles tinham tutores, iaios, pedagogos, a palavra grega é paidagogos, pedagogo. Eles pegavam aquele homem, aquela pessoa, pagavam eles para ele acordar o seu filho de manhã, dar o café da manhã, levar para praticar esporte como espadas, preparavam o futuro daquela criança, levavam para o colégio, para a escola da época, para aprender matemática, etc. Pegava de volta e entregava de novo para o pai de noite. Aquela criança ficava com aquele aio, com aquele pedagogo o dia inteiro, durante toda a sua infância até a sua juventude. Quando chegava uma fase adulta, falava assim, agora não é mais tempo de ficar contigo, eu posso fazer tudo sozinho. Aleluia. E Paulo vai dizer que as pessoas que são herdeiras, embora são herdeiras de Cristo, são filhos do Rei Todo-Poderoso, né? Tem herança à vida eterna, está debaixo de tutores e curadores, até o tempo que cresça. Assim eram aquelas pessoas que estavam debaixo da lei, né? Agora que a fé veio, agora que estamos em Cristo, não precisamos mais do aio, não precisamos mais de ninguém para nos conduzir a Cristo, porque Cristo já está em nós. Quem pode dizer aleluia? Porque o Evangelho já chegou, e quando o Evangelho chegou, aleluia, não precisamos mais de muletas espirituais. Temos Cristo e podemos andar. Levanta, toma a tua cama e anda. Anda na presença do Senhor, porque a graça já veio, o Evangelho chegou, aleluia, você não precisa mais de tutores e curadores. Aleluia! Tem pessoas que ela precisa de um tutor, de um curador.
ela tem que estar debaixo daquele aio, daquele jugo, aleluia, por quê? Porque ela não cresceu. Mas uma vez que você cresce, você não precisa mais, aleluia, porque a fé veio. E no verso seguinte ele conclui dizendo: porque todos então, aleluia, deu para todos, né, que não estão mais debaixo do aio, Deus enviou nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Aleluia. Abba nada mais é do que a palavra Pai, né? Então ele está dizendo: Deus enviou o Espírito do seu Filho Jesus para nós. Nós não somos mais servos nem escravos, somos filhos. Aleluia. E o filho, irmãos, qual é o relacionamento de um filho com o pai, né? O relacionamento do filho com o pai: se você tem uma empresa, por exemplo, né? E aí os empregados estão lá trabalhando e vão trabalhar semana toda, o mês todo. Chegar no final do mês, você vai receber o seu pagamento. Aleluia. Mas se o filho chegar ali, o filho nem está trabalhando, só está estudando, fazendo outra coisa, vai lá direto e fala: pai, eu preciso dessa quantia para comprar água. O pai não vai falar assim: não, você vai ter que trabalhar como esses outros, no final do mês eu vou te dar. Mas o pai vai falar assim: toma, vai lá e compra se quiser. Aleluia. Ou o que você tem que comprar. Aleluia. Ou seja, o tratamento de um escravo, de um empregado é um, o tratamento de filho é outro. Aleluia. Então agora que nós estamos debaixo desta fé, debaixo desta graça, Deus enviou para nós o seu Espírito, o seu Filho, que clama: papai, Abba, Pai. Então você não é mais escravo, mas você é filho. Aleluia. E como filho você tem que falar: Pai. Aleluia. Não é mais aquele medo. O espírito do escravo, irmão, ele está comparando a lei com a graça. O espírito do escravo era assim: oh Deus, por favor, oh Deus, estou tremendo de medo. Não. E esse meu filho, agora já estão adultos, mas quando criança, vai dizer: pai, por favor, pai. Fala: tem alguma coisa errada aí então. Ela fala assim: por quê? Né? O filho fala com amor e o pai responde com amor. Quem é filho aí, diga aleluia. O filho fala com o pai e o pai responde a ele. Aleluia. O relacionamento de filho é diferente do escravo e do servo, né? Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento, para nós termos uma ideia. Depois Paulo vai concluir aqui no capítulo 5 falando sobre isso, de Sara e Agar, né? Que é a figura da lei e a figura da graça. O Sião, o Sinai, que é o monte de Moisés foi, e o Sinai. Qual é a figura, irmã Anitta? Quando Moisés vai subir o monte, né? Tinha trovões, raios, relâmpagos, e Deus falou: se alguém botar o pé no monte lá embaixo, morre fulminado. Só sobe Moisés, não sobe mais ninguém. Se alguém pisar, morra apedrejado, vai morrer. E as pessoas ficavam tremendo de medo. Deus é o mesmo Deus, só que porém agora o relacionamento mudou através de Cristo. Não somos mais escravos, temos um Pai. Aleluia. Foi te dado um pai, aleluia, e ele quer que você tenha o espírito de pai, de filho, né? E falar com o pai, tratar ele como pai, porque ele te trata como filho. O escravo, irmão, ele não se achega a Deus como um pai, aleluia. O mundo diz que se você quiser falar com Deus, não é isso? Você vai ter que comer o pão que o diabo amassou. O mundo diz isso. Mas é ao contrário. Se você quiser falar com Deus, aleluia, você vai comer o pão que pisou o diabo, aleluia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e pisou na cabeça da serpente, aleluia. E você vai comer o pão hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. E Jesus disse que aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna, aleluia, amados e queridos irmãos. Então nesta noite o Senhor te deu um relacionamento de filho para pai, de pai para filho, aleluia. Não posso chegar para falar com meu pai porque eu estou errado, fiz alguma coisa, meu Deus, por favor, você não está me ouvindo. Claro que o Pai está te ouvindo, aleluia. Não deixe o diabo roubar a tua fé, aleluia, porque o Pai está sempre pronto a perdoar o seu filho. Para isso ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. É isso, irmãos? Vamos encerrar aqui para passar para a parte da Santa Ceia, aleluia. E aí entra o versículo que nós lemos, né, irmão? Então, já que vocês estão nessa liberdade com que Cristo nos libertou, não tornem a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que é servidão? Já que você é filho, não torne a ser escravo. Aleluia. Já reparou que muitas pessoas que estão debaixo dessa servidão não têm fé? Aleluia. As pessoas estão, muitas delas, sem a fé. Mas quando você crê em Cristo, irmão, essa é a fé verdadeira, porque você transfere
aquilo que é seus problemas para Ele. Aleluia. Você não crê naquilo que você vai fazer para alcançar a bênção. Você crê naquilo que Jesus já fez para te dar a bênção. Aleluia. Enquanto a lei ela exige, a graça de Jesus ela te supre. Aleluia. Enquanto o jugo ele manda você fazer para alcançar a bênção, aleluia, a graça de Deus diz que Jesus já fez. Aleluia. Então, se você está debaixo da graça do Senhor, não entre debaixo do jugo da servidão, não seja escravo novamente. Aleluia. Porque se você sair da graça, o que é cair da graça? Vai terminar falando isso aqui, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que é a lei, irmão? A lei é um código, vamos dizer assim, de normas, que vai dizer faz isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Aleluia. Se você se justifica por aquilo que você faz ou não faz, aleluia, da graça você está caído, tem caído. Você é justo hoje por aquilo que Cristo fez. Ele vai terminar o capítulo dizendo que se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu a lei. Aleluia. Não significa que você vai matar, porque alguém pode perguntar, você pode matar, pode roubar? Não, se você amar o teu próximo, você cumpriu a lei. Porque se você ama o teu próximo, você não vai roubar. Se você ama o teu próximo, você não vai matar, né? Mas você não precisa estar lá lendo os 10 mandamentos, por exemplo, dizendo, Deus diz aqui, ó, não matarás. Não precisa. Isso são raios. Isso são tutores. Se você ama o teu próximo, você não vai matar, simples assim. Você pode nem conhecer os 600 e tantos mandamentos da lei, né? E você pode estar cumprindo muitos deles sem saber que você ama o teu próximo. Aleluia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Isso é estar debaixo da graça que há em Cristo Jesus. E há o verdadeiro evangelho que traz não justiça própria, mas a justiça que há em Cristo Jesus. Aleluia. A justiça que não é aquela que você faz por onde alcançar. Pelo contrário, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo da imundícia. Aleluia. Ou seja, tudo aquilo que você faz e apresenta para Deus, dizendo, Deus, olha aqui que eu fiz, trapo da imundícia. Agora, se você falar, Deus, olha aí o que teu filho fez, é aceito por Deus. Aleluia. Não é interessante, irmão, para encerrar aqui, que quando era feito um sacrifício, que levava-se a ovelha para o sacerdote olhava a ovelha está perfeita, tem defeito aqui? Manda ver outra ovelha, pegava outra ovelha e pegava aquela ovelha sem nenhum defeito e aceitava essa ovelha, fazia o sacrifício, abençoava o povo, e aquele povo que foi abençoado por aquele sacrifício daquele cordeiro sem mancha, saía abençoado. O sacerdote não olhava para o povo e falava assim, deixa eu ver os teus defeitos. Não, ele olhava para a ovelha, para o cordeiro, e uma vez que o cordeiro fosse aceito, o povo era aceito. Assim também é o sacrifício de Cristo. Uma vez que Cristo é o cordeiro sem mancha, o sacrifício de Cristo foi aceito, e se o sacrifício de Cristo foi aceito, você é aceito. Quem pode dizer aleluia? Por causa do sacrifício de Cristo. É por isso que João Batista vai dizer, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou os nossos pecados. Aleluia! Quando eu falei sobre Romanos 8, vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Prova aí, que não segundo a carne. E Paulo vai terminar dizendo isso aqui também. Andar em espírito e não cumprireis, né, a concupiscência da carne. Isso aqui em Gálatas também, né? Para depois a pessoa também falar que a responsabilidade está com Deus, então agora, porque as obras da carne vai falar que feitiçaria, contendas, né, murmurações, heresias, né, competições, obras da carne, são obras da carne. Se você andar no Espírito, você não vai querer fazer as obras da carne. Aleluia, porque a carne está morta. Ele vai dizer também aqui, estou crucificado com Cristo. Se você está crucificado, tua carne está na cruz. Aleluia. Se tua carne está na cruz, você agora está andando no Espírito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que você possa estar firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não se meter debaixo do jugo da servidão. Não vá atrás, né, de heresias, vai atrás de, né, campanhas miraculosas. Aleluia. Esteja na graça, esteja na justiça que está na cruz de Cristo, aquilo que Jesus fez por você. Aleluia. A obra dele no Calvário, irmão, foi completa, foi plena, e não precisa colocar nem tirar. Aleluia. Está consumada. Aleluia. Vamos estar então orando.